Eu sou Ivanilson Fonseca da Silva, tenho 81 anos, era tudo mato, não tinha rua, era bem empregado. Ali tem uma igreja, vê se é ela. Ah, falei, então muito obrigada. Agachei pelo baixo do arame, passei, cheguei lá. Tava o pastor Peter, lá naquele lado, que era um barranco alto, ele estava lá com um chapelão na cabeça. Cheguei e bati palma. Porque é estranho falar, porque eu não entendia nada dele. Falei assim, eu sou pastor Peter, estou aqui na igreja, identifiquei de onde eu era, que eu já tinha mudado, que eu queria fazer parte daquela igreja. Tudo bem. Conversamos bastante, conversamos. A igreja era de tábua encostado assim, não tinha muro. Ele falou, tudo bem. Quem deu o endereço, né? Aí ele me visitou e conversou comigo. Daí para cá, quando foi no próximo domingo, eu fui. Encontrei com Denilza, encontrei com irmã Castilho, Tereza Castilho, e conversei muito, aí eu fiquei muito alegre. Aí comecei a participar das coisas. Na primeira sessão administrativa que teve, me deram um cargo já, né? Tesoureira da igreja. Eu já peguei esse cargo, já fiquei como líder de alguma coisa. Falei, meu Deus do céu, não sei nada, já cheguei aqui, já estão me dando essas coisas, né? Aí eu fui entrando, ficando, né? E aí logo em seguida eles me oficializaram como diaconisa, com imposição de mãos e tudo mais. Aí já fiquei como, aí depois fui para professora de EBD, aí foi como líder das mulheres, mulheres, era outro nome, não era Cristã em Ação hoje, era outro nome, né? Aí comecei a trabalhar, criança era muito bom, nós visitávamos e saía, igreja missionária. Igreja Batista, Morada da Serra, igreja missionária. Foi o dia que começou o trabalho aqui em casa, porque o primeiro trabalho da Morada da Serra começou aqui numa salinha, aqui em casa. Minha casa não era assim, era uma salinha aqui, que tinha um degrauzinho para subir, não tinha piso, não tinha nada, né? Era uma casinha bem simples, como eu recebi da Coab, né? E aí começou o trabalho aqui nessa Palmeirinda, João Rodrigues, né? Foi os principais que começou aqui. Aí depois foi Dona Terezinha. Aí começou o trabalho aqui na sala da minha casa. E foi um privilégio tão grande de começar a pregação da palavra de Deus, né? E foi um dia muito marcante na minha vida. Depois foi o trabalho dos jovens, né? Eles reuniam todo sábado aqui em casa para fazer o trabalho. Aqui enchia todo de jovens. E até a pastora Márcia também participou desses trabalhos, a pastora Márcia. Ela começou vindo aqui no começo desses trabalhos, que ela hoje é uma grande pastora. Foi uma igreja edificada por Deus, porque foi uma igreja, olha, não tenho momentos mais gostosos de ficar pensando na Morada da Serra, dos pastores que vieram pregar a palavra, ou do pastor Valmir, dos pastores que passaram por aí, do pastor Leonardo, né? Pastor, de todos os pastores que passaram por aí, foram pastores usados por Deus. Foi maravilhoso, sabe? Eu senti esse prazer de começar esse trabalho glorioso aqui na minha casa. Olá, Igreja Batista Morada, e parabéns pelo aniversário. Sou pastor Peter, eu e Suzy, minha esposa, chegamos em CPA1 em janeiro de 1986 para pastorear a igreja. Encontramos um time bom, vice-moderador Elias, tesoureiro Wilson, muitos jovens, muitas crianças. Igreja animada, uma banda excelente, mas a igreja estava reunindo-se todo domingo debaixo de um galpão, ao lado de uma casa pequenininha
em CPA. E, obviamente, a primeira luta, o primeiro desafio foi construir um templo novo. E, graças a Deus, em março de 1987, conseguimos mudar para o templo novo. Deus tinha enviado-nos um irmão, Edison, um construtor, como membro da igreja, que ajudou bastante. Mas todo mundo ajudava, muitos mutirões, muito trabalho no calor. Mas o templo estava pronto e nos mudamos para lá. E imediatamente houve batismos, casamento, a igreja começou a se animar e crescer. O próximo desafio foi comprar uma casa pastoral, que também conseguimos. E quando Suzy e eu saímos da igreja em junho de 1988, a igreja já estava conversando com o pastor Leonardo para chegar a pastorear a igreja. Então, uma época muito boa em nossa vida, muitas lutas, muitas vitórias. E queremos parabenizar pelo crescimento durante os anos e desejamos a bênção do Senhor durante os próximos 40 anos. Bom, boa noite para todos, né? Meu nome é Jaedson Coleta de Souza, eu tenho 62 anos hoje, mas quando eu comecei a frequentar a igreja Morada, que antigamente era Morada da Serra, na verdade era uma congregação, né? Era uma congregação onde na casa de um irmão chamado João Rodrigues, que eram banquinhos que tinha lá na garagem do estacionamento deles, você entendeu? E lá a gente começava a cultuar, a louvar. Foi lá que começou. E até que um dia, depois de muito tempo já, eu comecei a participar com eles lá nessa casa do seu João Rodrigues. E aí foi o início de tudo. Participei, gostei e vi que, na verdade, a palavra de Deus estava acima de tudo, né? Para minha vida. Foi aí que eu comecei. E comecei a participar realmente. A congregação alugou uma casa ali no CPA 2. A casa, um barraquinho lá, na verdade, que era uma cobertura, uma garagem de carro. E ali a gente congregava ali, naquela casinha lá, você entendeu? Nos banquinhos, certo? Na verdade, o que mais marcou a minha vida com relação à morada, com relação à igreja, né? Na verdade, foi quando eu me casei, que foi um marco para mim, porque o meu sonho era casar ali na igreja Morada da Serra. Isso eu já tinha colocado, seja com quem fosse, né? Mas o meu sonho era casar ali, porque justamente foi ali o lugar onde eu me converti, onde eu me consagrei. Quando lançou a pedra fundamental e foi construída a igreja não era rebocada. Na verdade, quem rebocou aquela igreja foi eu e o meu sogro. Nós, assim, em uma semana nós rebocamos a igreja toda por dentro, para eu fazer o meu casamento lá dentro da igreja. E aí fizemos o casamento lá, que foi o primeiro casamento da igreja Morada da Serra. Um tempo em que, olha, nós tínhamos um grupo muito unido, muito mesmo, jovens, mesmo assim, engajados com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. No esporte, por exemplo, na verdade, aqui em Cuiabá não tinha ninguém que ganhava da gente, tanto no vôlei como no futsal. Então foi muito bom, foi uma vida assim, muito boa dentro da igreja Morada, sabe? Muito, e até hoje, eu amo a igreja Morada. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi o dia que eu me batizei, você entendeu? Porque, na verdade, eu jamais pensava em um dia me batizar, um dia ir para a igreja, porque eu era revoltado com a igreja. Eu não gostava de igreja. E no momento que Deus me chamou, aí eu resolvi me batizar. Inclusive foi muito bonito.
foi lá na Ponte de Ferro, tá? Dentro de um rio, o que eu mais queria. E isso aí foi o início de tudo. Eu levei minha família, todo mundo foi junto comigo. Foi uma festa realmente, muito bonito. Oi, meu nome é Sônia, eu tenho 56 anos, com muita alegria, e venho aqui relembrar alguns momentos da igreja antiga Morada da Serra, que hoje é a Morada. Antigamente a igreja não era lá onde é agora, na avenida lá, era num bairro, era dentro, lá para dentro do bairro, era numa casa, era uma casa coberta. E tinha os bancos de madeira, né? E a gente adorava a Deus lá. Era muito gostoso. Os cultos eram bem alegres, animados, o louvor também. Porque eu aceitei Jesus desde lá da Morada da Serra. Nada, eu sempre estava dentro da igreja. Tinha louvor, ensaio de louvor, eu estava lá. Tinha vôlei na rua, eu estava lá. Tinha retiro, eu estava lá. Meu nome é Elaine, tenho hoje 43 anos, né? E eu participei da Morada da Serra na minha fase eu tive várias fases, né? Então eu tive na fase de infância, na adolescência e um pouco da juventude, uma pequena parte da juventude. Peguei na época do pastor Gilvan, com a Eliane, a gente tinha programações assim, especiais com os jovens, tinha retiros espirituais, na nossa igreja tinha encontrões, né, de várias igrejas, que iam para lá e faziam aquela festa gostosa nos finais de semana. Então assim, foi uma fase da minha vida que foi muito marcante. Nós também participamos, né, eu participei na época que abriu a igreja no Dr. Fábio, bem no iniciozinho, eu ajudei com as crianças no coralzinho infantil, trabalhei com as crianças lá no Dr. Fábio, né, e com a pastora Márcia, Valéria, na época era Valéria, né? Então, assim, foi uma fase muito boa. Cantava no coral com a esposa do pastor Gilvan, Eliane, e tudo que tinha de programação para jovens, para a igreja, retiros, passeios, eu estava ali participando e amava aquela igreja, né? Olá, boa noite. Meu nome é Heraldo Florencio Santiago. Eu vim aqui para falar que em 1983 minha família migrou de São Paulo para Cuiabá, e quando chegamos em Cuiabá, eu ainda com pouca idade, 8 anos apenas, estávamos procurando uma igreja para congregar. E encontramos um grupo de pessoas numa igreja chamada Igreja Batista Morada da Serra. Ainda um puxadinho de um telhado, e eu lembro que eram alguns cascalhos no chão, né? E algumas fileiras de banco, mas tinha um calor humano muito, muito forte. Ali ainda, pastor Assis e pastor Keith, de País de Gales, eram os pastores responsáveis pela igreja. Eu lembro que era pouco mais ali, de 30, 40 pessoas, né? Mas eles cantavam com muito vigor, e eu nunca esqueci dessa primeira canção que eu ouvi a igreja cantando. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Quem era violonista nessa época era a Janete, vulgo Neizinha, né? Tinha a família toda, o Ney, e tinha outros nomes que eu conhecia, o Seu João, Maria Milta, que foi minha professora na escolinha. E eu lembro que nessa música aqui foi onde eu senti o chamado de Deus para ser um levita. Eu aprendi minhas primeiras notas com essa música na Igreja Batista Morada da Serra. Depois que eu saí da Igreja Batista Morada da Serra, em todas as igrejas que eu passei, eu fui músico do Ministério de Louvor. Violão, me formei em contrabaixo e até hoje eu atuo no Ministério de Louvor das igrejas que eu passo, graças à Igreja Batista Morada da Serra. E eu lembro que em pouco tempo, quando eu cheguei a ter 11 anos de idade, o pastor Carlos assumiu interinamente a igreja, onde eu fui batizado no Rio Cochipó e me tornei definitivamente membro da Igreja Batista Morada da Serra. E eu lembro que ainda nesta época a igreja teve o grande privilégio de comprar um terreno. E é o terreno que acho que onde vocês estão atuando hoje. Eu lembro que quando
fomos para inaugurar esse terreno, criamos a pedra fundamental. Era um vidro, né? Desse tamanho, mais ou menos. E as pessoas que estavam ali carpindo, plantando e ajudando na construção, colocaram o nome no papelzinho e colocaram dentro desse vidro. Nessa que colocaram dentro do vidro, fez um buraco no chão, jogou o concreto em cima e ali foi criada a pedra fundamental. Todos nós, de mão dadas, oramos em volta dessa pedra para que essa igreja fosse estabelecida. E tenho certeza que até hoje essa igreja ela é luz nessa cidade, luz nesse bairro que tanto precisa de ouvir da palavra de Deus. E tenho certeza que a Igreja Batista Morada da Serra é que está fazendo diferença nesse bairro, como fez na minha vida. Um grande abraço e um grande beijo para vocês. Olá, tudo bom? Então, meu nome é Gilvan, sou pastor hoje atualmente na Primeira Igreja Batista em Cláudia Ribeiro, aqui na cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Mas eu tive a oportunidade também de ser pastor aí em Morada da Serra. E foi no período de 1991 a 1999, quando nós chegamos aí e começamos a trabalhar em Mato Grosso, né? Fiquei 12 anos aí, mas porque eu também fui pastor em Tangará da Serra. Mas foi um momento muito marcante para mim, foi muito bom, foi um aprendizado muito grande estarmos com os irmãos aí. E eu lembro que no início o templo era um templo menor, essa rua aí na frente não tinha essa ligação, do lado tinha um brejo, mas foi um tempo de aprendizado muito grande, né? E perguntou assim, qual foi o momento marcante no seu ministério aí? Marcante para mim foi pastorear, né? E o que me deu uma satisfação muito grande é que quantas pessoas aí que eu tive a oportunidade de pastorear, hoje são pastores, né? Pastor Akiyama, pastora Márcia, pastor Hermes, pastor Jarnes, pastora Andréia, pastora Claudete, pastor Eugênio, pastor Nilson, pastora Dora, pastor Paulão, pastor Estela, Nilcidora, Paulão e Estela, eu tive a oportunidade de batizar. E hoje estão fazendo um trabalho fantástico aí, muito bom. Então eu louvo a Deus por cada vida de cada pessoa que eu pude ter esse contato nesse período aí de um pouco mais de 7 anos. Também lembro do Fabião. Fabião era pequeno, adolescente quando eu saí daí, filho do pastor Nivaldo. E hoje o Fabião está maior que eu, está grande. E ele faz parte do meu ministério que eu também trabalho, que é o Águia de Cristo. Ele é o vice-presidente aí em Cuiabá, que fez um trabalho fantástico, levando o evangelho através da sua motocicleta. E eu lembro também nesse período que nós estávamos aí, nós começamos alguns trabalhos. Compramos aquele terreno lá no bairro 1º de Março, bem no início mesmo. Compramos o terreno, os irmãos americanos vieram, fizeram aquela capela e ali foi iniciado um trabalho ali. E também lembro que a pastora Márcia começou um trabalho do zero ali em Dr. Fábio. A pastora Márcia é incrível, né? Começou o trabalho do zero e ali está ali uma igreja agora trabalhando, ganhando almas para o Senhor naquele bairro também. Lembro também que eu já estava de saída, né? Estava indo para Tangará da Serra, mas Dario começou um trabalho lá no Jardim Vitória, um trabalho nos lares. E depois desse trabalho, hoje tem lá a Igreja Batista da Vitória, pastoreada pelos meus amigos, pastor Nilson e pastora Dora. Então foram muitos momentos marcantes aí, muitos momentos marcantes mesmo. Aí foi pedido para mim destacar pessoas que foram importantes na minha vida nesse período que eu estava aí. Eu não vou falar muitas pessoas, mas um casal eu tenho que destacar, que é o casal Ciro e Zuleika. Ciro e Zuleika, pessoas marcantes, amigos mais chegados que o irmão. E eles são pais dos pastores, do pastor Akiyama, da Kelly, né? Espera aí, faltou o nome agora. E também do Marlon, né? Vai chegando a idade, vai falhando os nomes. Mas são pessoas que marcaram minha vida, amigos mesmos, então que vocês possam continuar crescendo na graça, no conhecimento, 40 anos, que Deus continue abençoando esta igreja. E foi uma honra para mim poder estar com os irmãos nesse período aí de 1991 a 1999. Deus continue abençoando essa igreja. Paz a todos os irmãos. Graça e a paz, meus irmãos e irmãs da Igreja Morada. Eu sou Eugênio Rosário Silva. Eu cheguei em Cuiabá como um estudante de teologia no ano de 1995
E assim que cheguei, fui apresentado pelo pastor Vomar Buco ao pastor Gilvan de Paiva Oliveira, que na época era pastor da Igreja Morada. O pastor Gilvan, ele já me disse de cara que a Igreja Morada estava abrindo um trabalho no bairro 1º de Março e que queria que eu conhecesse a congregação, visando que eu ficasse nessa congregação trabalhando como seminarista missionário. Então vim para a congregação em 1º de Março e a Igreja Morada me deu posse aqui no dia 1º de abril de 95. Para mim foi maravilhoso aquela oportunidade, porque estava chegando na cidade, não conhecia nada, então de cara já ter uma igreja que me desse o apoio, ter um pastor que cuidasse de mim, não foi o caso do pastor Gilvan, junto com a sua família, e daí a gente já foi se familiarizando ali na Igreja Morada com alguns irmãos que marcaram a nossa trajetória, como por exemplo o irmão Ciro, né? E também o irmão Adromedes, que na época era diácono na igreja, foram irmãos assim que marcaram muito, que ajudaram muito a cuidar de mim naquele período. E nós tínhamos aqui também na congregação o cuidado da igreja, porque todos os finais de semana eram enviados. A Igreja Morada da Serra enviava vários irmãos para nos ajudar no trabalho aqui no bairro 1º de Março. Lembro da irmã Valéria Cristina Infantino, dos seus irmãos Flávio, Hermes, da irmã Claudete, Cláudia e tantos outros irmãos que tiveram participando aqui do trabalho nesse início. Uma das coisas que me chama muito a atenção na Igreja Morada é que essa visão missionária da igreja. Essa igreja ela formou muitos pastores. Eu posso me lembrar aqui da pastora Márcia, que hoje trabalha na Igreja Batista do Dr. Fábio, e também do pastor Akiyama, que hoje está no Vazia Grande, o pastor Jarley, hoje está ali na Igreja do Centenário, tantos outros pastores que passaram por ali, né? Que foram criados ali, né? Vamos dizer assim, são crias da Igreja Morada, né? Mas é uma igreja formadora de pastores e também uma igreja que abriu muitas frentes missionárias. Se eu pudesse definir a Igreja Morada em uma palavra, eu usaria essa palavra missionária. É uma igreja missionária, uma igreja com uma visão de Deus. Uma igreja assim que a gente tem uma paixão muito grande, né? Porque foi a igreja que nos acolheu, a igreja que nos apoiou por um período, que nos deu a oportunidade de ministério. Foi lá no templo, na Igreja Morada, que foi o meu concílio, né? A igreja veio para a minha ordenação aqui na congregação. Então, enfim, é uma igreja que realmente marcou a minha vida, a minha história. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Márcia da Silva Santos, hoje pessoa. Estou casada já vai fazer 5 anos. E a minha história, na verdade, tudo começa aqui, ministerialmente falando, na Igreja Batista Morada, né? A minha história é muito antiga, que antes dessa construção aqui, eu já congregava nessa igreja, ali na casa da irmã Terezinha, no CPA 2. Na verdade, foi naquela casa que eu me converti. Era numa área, então eu comecei a congregar ali. E ali começou o meu despertamento para poder fazer parte de influenciar pessoas. Naquela época, os jovens, o acompanhamento na palavra, houve um despertamento muito grande para os jovens daquela época ser pastores, pastoras. Então, vários, Kelly, pastor Akiyama, Neide, muitos né, se despertaram para fazer seminário. Eu fui uma das primeiras, né, como de mulher. E quando eu falei para o pastor que eu queria ser missionária, ele falou assim, eu já sabia. Então, tudo que hoje eu faço no ministério, eu sou grata por este lugar, porque aqui eles investiram em mim. Então, por isso que eu venho aqui, eu sinto muito bem, porque aqui eu me converti, aqui eu me batizei.
Aqui a igreja me encaminhou para o seminário. Isso eu trabalhei aqui discipulando, visitando, e tive o privilégio de, através de uma casa lá no Jardim Vitória, através de uma visita, foi crescendo as reuniões semanalmente. Daí o pastor, na época já era pastor Valmir, me pediu para abrir uma congregação lá no Jardim Vitória. E nisso, na época não tinha moto, não tinha carro e não tinha paciência de pegar ônibus, então eu ia a pé, CPA2 para o Jardim Vitória todo dia. E ali então começou a igreja Jardim Vitória. Essa igreja tem uma história, porque ela investiu em muitas vidas. E ela continua gerando através dos seus netos, bisnetos, né? Tataranetos. Um momento muito marcante assim na minha vida foi no meu batismo, que foi no dia 31 de uma virada de ano. Era o tanque, ainda tem tanque ali na frente? Então é esse tanque mesmo. Então eu bati nesse tanque numa virada de ano, foi muito marcante para mim. Depois, quando eu voltei para cá e fui consagrada missionária também por aqui, então para mim foi 2 momentos muito marcantes. Algo assim de começar o ministério na mesma igreja que te encaminhou. Então para mim foi uma honra, na verdade. Olha, muitas pessoas marcaram a minha vida, sabe? Primeiro o pastor Jovan, que ele teve coragem, né, de me convidar para ser missionária, né? Aqui na Morada da Serra, ele era pastor na época. Então isso, ele é uma pessoa que marcou a minha vida por ter me chamado sem me conhecer para ser missionária aqui. Então isso aí eu devo muito a ele, sou muito grata, foi marcante, então ele marcou muito a minha vida. A mãe Vanise é uma pessoa uma referência de serva de Deus, né? Ela, na oração, na disciplina, no horário, meu Deus. Então ela marcou muito mesmo a minha adolescência, né? Pastor Valmir, que me consagrou como pastora depois, né? Marcou também. Então os pastores em geral daqui realmente marcaram muito a minha história. Eu sou muito grata por ter vivido esse tempo aqui. Meu nome é Berlim. Eu fui na Igreja Batista 40 anos. E eu gosto muito da igreja. Mas tenho muitas irmãs queridas. Foi o tempo mais bom da minha vida, porque tem Cristo no nosso coração, né? Eu amo ser crente. Ter Jesus no coração. Olha, para dizer a verdade, foi toda a vida. Toda a vida. Porque é bom ser crente. Graças a Deus, filha. Eu me dei bem com todo mundo. Amo todas as minhas irmãs. Eu gosto muito do pastor, da liderança de igreja. Tudo para mim. Olha, no início era pouca gente. E era outro pastor. Pastor... Esqueci o nome dele. Aí passou esse, aí veio outro, aí foi pastor Jovan. Pastor Jovan é um amor. O pastor abençoado. Gosto muito dele. Ele e todas as minhas irmãs na fé. Na igreja, que era a garagem, depois a gente reunia tudo, né? Porque não tinha ainda a igreja. Aí era na garagem. E era bastante irmãs. Era um amor de bom. Na garagem conheci a irmã Terezinha. Ô irmã abençoada. Aí ela foi embora. Aí ficou a irmã Denilza, irmã Estela, irmã Luísa e muitas irmãs.
Aí lá eu converti, lá em Cáceres. Fui batizada lá nas águas. Aí batizei. Aí que eu vim para Cuiabá. Aí que eu vim para cá, como é que eu consigo congregar aqui. Aí daí até o dia de hoje. E daqui, filha, se Deus quiser, só depois da morte. Meu nome é Denilza, completei 70 anos agora, em setembro. E quando nós chegamos, se eu não estou enganada, a igreja estava com 4 anos, era bem novinha. Então, a igreja, quando eu conheci a Igreja Morada, era realmente numa garagem, aqui perto daquele centro cultural, era bem ali perto. E assim, a igreja era na garagem e as classes da escola bíblica era na casa, né? Nessa época, se comprou aquele terreno, né? E eu lembro do pastor Pito subindo lá em cima também, ajudando na construção da igreja, com um chapéu enorme, que ele era bem branquinho, né? E assim, foi o começo da morada ali, onde está hoje. Nessa época era o pastor Peter James Cozy, é um galês, né? Que assim, me ajudou muito, muito mesmo no começo da minha vida cristã, né? E eu cheguei num momento assim, bem difícil da minha vida, e o que eu louvo a Deus que nós fomos bem acolhidos, e aí foi aquele amor à primeira vista, né? Fui diretora da escola bíblica dominical que tinha, né? Ali, né, eu tenho um amor muito grande pela morada, pela acolhida que a gente teve num momento difícil. E assim, é uma igreja amorosa, a Morada Serra. E quando eu fiquei na UTI, aí quando eu saí da UTI, que a fisioterapeuta começou a me colocar para andar, eu não conseguia andar, minhas pernas não tinha comando, sabe? E aí eu fiz um voto para Deus, que se eu voltasse a andar, que eu ia apresentá-la na frente, né? E como aconteceu, a minha professora Joana Dark me deu umas liçãozinhas assim, e eu cumpri meu voto, porque eu sou um milagre, né? Foi a música Eu Sou um Milagre, estou aqui. A graça e a paz, queridos irmãos. Eu gostaria de parabenizar a Igreja Batista, aí no bairro Morada da Serra, pelos seus 40 anos. Igreja essa que eu orgulhosamente fui um dos membros fundadores, e onde a minha mãe, Terezinha Castilho, frequentou por cerca de 35 anos. Temos muitas histórias na igreja. Eu vou contar um segredo. Aí embaixo do piso da igreja existe um compartimento de aproximadamente 30 centímetros quadrados com uma urna, onde estão os nomes de todos os membros fundadores. Fiquem com Deus, graça e paz. Meu nome é Cristiane, eu fui membro da Morada de 1987 a 1997, mais ou menos. Eu participei assim do início, né, mesmo da igreja ali, quando a gente ainda se reunia na garagem, né? Eu lembro muito dos cultos de oração às quartas-feiras, que a sala dos adolescentes e jovens, né, era debaixo da mangueira. Então a gente orava, a gente cantava e era muito importante. Foi um marco na minha vida mesmo. O meu batismo foi em 13 de setembro de 1987 e ele foi o primeiro batismo no novo templo, né? Quando saiu da casa e foi para o templo, né, batizamos 3 pessoas e eu estava nesse grupo aí.
Bom, sobre o meu envio, né? Eu fui vocacionada, né? E a igreja me enviou para o IBER, na época, né? Era Instituto Batista de Educação Religiosa, conhecido hoje como CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, fica ali no Rio de Janeiro. A igreja me enviou em 1995, né? Mas nas minhas férias, durante todo o período, né, do seminário que eu concluí em 98, eu participei ativamente, né, da igreja aqui. Eu vinha de férias e eu participava das atividades, né, que aconteciam na Igreja Batista Morada da Serra. Na Igreja Batista Morada da Serra, lá ainda na garagem ainda, quem estava pregando era o pastor Neto, que é genro da irmã Terezinha Castilho, que partiu, né, ano passado para os braços do Senhor. Então eu estava na igreja lá, ele estava pregando, né, e o Senhor falou o meu coração, e eu me lembro que o hino da hora do apelo era o hino número 7 do Cantor Cristão, né, e tudo marcou muito, né, ali a minha vida. Algumas famílias foram muito marcantes, né, na minha vida na igreja, em especial a família do irmão José Santana e da irmã Estela Maria, né? As filhas foram assim um presente de Deus, né? No meu discipulado, no meu aprendizado ali. De imediato foram elas que me levaram para o primeiro retiro, né? Tudo da minha vida cristã de primeira aconteceu, né, ligada à Igreja Morada. Meu nome é Sueli do Alfredo, mãe do Matheus Henrique. Tenho 38 anos. Desses 38 anos, eu vivi 36 anos na Igreja Batista Morada. Foi aqui que eu batizei com 12 anos. Foi aqui que eu me casei. Foi aqui que o Senhor me concedeu meu primeiro milagre, que é o Matheus Henrique. E agora eu estou esperando o meu segundo milagre, que ainda não sabemos o sexo do bebê. Mas a minha história aqui, ela começa com a minha família. A minha mãe, ela foi alcançada, a igreja tinha 2 anos de idade quando a minha mãe foi alcançada pela irmã Terezinha, ela já não está entre nós, e através da minha mãe, né, todos nós viemos. E daqui, né, nós fomos criados na igreja. Conheço a história de quase todos os pastores, né, que passaram aqui nesse período, e a gente tem muitas lembranças boas da Igreja Batista Morada nesse tempo que convivi aqui. Eu comecei a minha história de liderança com 12 anos de idade. Então eu tenho um carinho muito grande por essa igreja porque a base da minha vida cristã foi aqui. Então a líder que eu me tornei hoje foi graças a essa casa, graças a essa igreja, a todos os pastores que passaram aqui, somaram na minha vida. A minha paixão por criança nasceu aqui, né? Com 12 anos eu liderava o Ministério Infantil da igreja. Eu já fui líder do Ministério de Dança dessa igreja, onde fazíamos coreografia e ainda não era bem aceito ainda nessa época a coreografia, né? Que a gente hoje tem um ministério com dança, mas antes chamava-se de coreografia, que era de fato, né? Se a música falava céu, a gente apontava para o céu, mas era a nossa forma de adorar, e a gente foi, né, conhecendo cada vez mais essa adoração através da dança, e hoje, graças a Deus, vocês têm aí uma líder de excelência que tem um ministério com dança. Pastores bem no início, um pastor americano que veio para cá, né, na verdade ele é da Inglaterra, e aí ele já estava no Brasil e veio para pastorear a Morada, e a esposa dele, irmã Susan, ele tinha 2 filhos, e eu me lembro que eles nos tratavam como se fossem filhos deles, sabe, assim, um pastoreio mesmo. E eu trago muitas lembranças deles nos abençoando, deles cuidando da gente, sabe, deles nos tratando com muito amor e carinho. E existe uma família, que é a família da irmã Estela, né? A irmã Estela e o irmão Santana, que o Senhor já levou para embora, mas Santana, ele também abraçou a minha família. Tem tipo a pastora Danúbia, né, que eu não poderia deixar de falar, que o tempo que eu estive aqui, a gente sempre foi muito próxima. Eu falo que foi uma ligação do céu, porque a gente conversava só no olhar. Se eu chegasse na igreja triste, ela olhava para mim, ela sabia que eu estava triste. Se
se eu chegava na igreja, achava ela triste, só de olhar eu sabia que ela estava triste. Então, assim, foi alguém que me ajudou muito, alguém que a gente conseguia ser uma com a outra, sempre muito sincera, né? E ser quem nós somos, de verdade. Eu acho que isso é muito bom, né? Eu falo que a Leite Pastora, ela era a minha BFF. Graças e paz, irmãos da Igreja Batista Morada. Aqui é o pastor Akiama Carvalho dos Anjos, casado com a Gláucia, pai da Bianca e do Akiama Júnior. A paz, morada. Eu sou Gláucia, casado com a Akiama, né, a pastora Akiama, e mãe da Bianca Sofia e Akiama Júnior. Eu cheguei lá na Batista, né, Morada, eu tinha de 8 a 9 anos e a minha conversão veio depois que eu me tornei adolescente, com o pastor Keith, aí depois me batizei com o pastor Peter. Morada é uma igreja de origem, né, minha. Ali eu comecei a minha caminhada de fé, né, conhecendo a Jesus realmente, e fiquei ali o tempo todo até o meu casamento. Então, Morada, a igreja Morada hoje, né, que é chamada, é uma igreja mesmo do coração. Eu era membro da Igreja Batista Nova Jerusalém. Aí no ano de 88 nós fomos para a igreja, mudamos para o CPA. E com isso então eu comecei a fazer parte da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Morada da Serra. E lá eu encontrei a Gláucia porque ela estava me esperando. Começamos a namorar e nos casamos ali depois de alguns anos. E hoje já são 28 anos de casados. A Igreja Morada, ela faz parte da minha vida, principalmente, lógico, após a questão do casamento com a Gláucia, a minha ida para o seminário. Então, eu atendo o meu chamado ao Ministério Pastoral, e a primeira Igreja Batista em Morada da Serra, ela me envia para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, no ano de 1992. A Igreja Batista Morada é uma igreja acolhedora, missionária, formadora de líderes, pastores e pastoras, missionários e missionárias. Tem um pastorzão, não é porque é amigo, mas pastor Veliano é fera demais. Então, andem junto com o teu pastor, andem junto com a tua pastora. São pessoas especiais, separadas por Deus, para esse tempo na Igreja Batista Morada. Eu sou Débora Macedo, eu estou aqui há 14 anos. E quando eu vim para cá, eu já tinha passado por várias experiências de igreja, de liderança de juventude. E quando eu vim para cá, houve um impacto muito bom, porque eu fui realmente assim pastoreada. Porque nas outras igrejas eu era apenas uma criança. Então, assim, era meio que solto a coisa. É os pais. E aqui não, eu tive uma experiência de pastoreio mesmo. Dos pastores chegarem, sentar, conversar, disciplinar. Houve várias mudanças na igreja. E o crescimento, você vê as pessoas rompendo. Por exemplo, tem amigos meus aqui de adolescência que hoje são pastores de outras igrejas, são missionários em outros lugares. Ovelhinhas minhas que foram adolescentes, são casados, são pais. Então é muito legal você ver a vida acontecer, o reino acontecer. Eu vejo que a Morada cumpre o ID dessa forma. Não só quando eu cheguei aqui, mas os meus outros amigos que já passaram por aqui, já lideram igrejas, lideram missões. E eu vejo que essa casa é profética nesse sentido. Que aqui não é um ponto de chegada. As pessoas chegam aqui, conhecem Jesus, são abastecidas e vão cumprir aquilo que Deus tem. Nós não prendemos ninguém aqui. Então, a pessoa, ela passa o estágio que ela precisa passar aqui. Ela é curada, ela é tratada, ela é ensinada. Que o grande boom para mim desta casa é o ensino. A palavra aqui, ela é muito grossa, ela não é uma coisa rala. A palavra aqui, ela é muito boa, é bíblica mesmo. E o que eu gosto de fazer parte dessa casa, de vestir essa camisa, é que nós somos bíblicos. A Bíblia realmente é a nossa base de fé aqui nesse lugar.
A Tenda Kids, eu acho que é um sonho realizado de todos os ministros que passaram por essa casa. É aquilo bem mesmo que a palavra diz, que, uau, que alguém plantou, outro regou e Deus deu o crescimento. Então, assim, tudo que nós vivemos como ministério infantil nessa igreja, e assim, eu quero honrar todas as pessoas que passaram aqui e plantaram isso. Hoje nós colhemos como Tenda Kids, como igreja da criança. O mundo lá fora é muito colorido, ele é cheio de tecnologias, ele é cheio de sons, de imagem, de touchscreen, e a igreja precisa avançar nisso. E a Tenda Kids é esse avanço. É quando a criança chega e ela tem um culto preparado na linguagem dela. Desde oferta, louvor, ministros com roupas coloridas, porque elas precisam entender que elas não são um anexo da igreja. Não, as crianças são ovelhinhas do Senhor e elas precisam desse carinho. Então, assim, todo um culto, uma aula preparada, com lembrancinhas, com tudo na linguagem delas. E quando a gente recebe, por exemplo, dos pais, um vídeo, uma foto das crianças brincando de culto, ou os irmãos um ensinando para o outro aquilo que eles aprenderam na sala, no domingo ou na quinta-feira, é muito gratificante. É saber que realmente a palavra que está sendo plantada, ela não será colhida, ela já está sendo colhida desde agora. E algo bem íntimo, assim, que quando os meus pais se separaram, ele, numa tentativa de consolo para mim e para o meu irmão, ele disse assim: vocês podem ficar despreocupados, porque nós não somos a primeira família que está se separando. E eu tinha 12 anos na época, 13 anos. E eu, ali naquela hora, o Espírito Santo bradou no meu coração assim: mas nós poderemos ser a última. Então, assim, hoje eu faço parte de uma igreja que o lema é famílias felizes. Então, quando eu cuido de uma criança, quando eu cuido de um adolescente, quando eu abraço uma mulher casada, eu falo: nós seremos a última família a ser desfeitas. Porque aqui nós estamos reconstruindo famílias e construindo famílias que não serão desfeitas. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui e dizer que eu ajudo a construir famílias. Graça e paz, meus queridos, amados irmãos da Igreja Batista Morada, que começou como primeira Igreja Batista Morada da Serra, depois IBMS na Igreja Batista Morada da Serra. Eu cheguei na Igreja Batista, né, na época Morada da Serra, eu tinha apenas 1 ano de casamento, não tinha filhos, e quando eu saio aí com 17 anos de casamento, já saio com 2 filhos, quase entrando na adolescência. Então, assim, os meus filhos nasceram e cresceram, né, os primeiros anos na Igreja Batista. Eu nem fiz nenhum roteiro aqui, mas eu vou falar assim, que vem no meu coração. Por exemplo, eu me lembro que o templo da igreja era muito pequeno, o prédio da igreja era muito pequeno, e aí fizemos essa reforma, essa ampliação do que é hoje, né? Teve um tempo que caiu o telhado, tivemos que fazer as nossas reuniões nos colégios, foi um tempo muito difícil, havia muita chuva, então era um transtorno enorme. Então não havia igreja da criança, não havia um espaço bênção, nem essa rua da frente ela era asfaltada. Me lembro das congregações, né, que nós começamos, né, e foram organizadas igrejas. Falamos aí do Jardim Vitória, falamos aí do 1º de março, também do Dr. Fábio. Então, assim, são trabalhos que foram edificados, são fortalecidos, e igrejas que saíram da mãe da Igreja Batista Morada. E pastores, né, que hoje são pastores, que estão no campo, vários seminaristas em que tivemos o privilégio de investir. Lembro que na época do pastor Averiano, nós estávamos com 10 seminaristas no seminário. Então a igreja sempre apoiando, investindo em missões, e tive o privilégio de ser aí, de treinar, né, de ser bem assessorado por vários pastores, pastor Veriano, pastor Jarle e tantos outros que passaram pelo nosso rebanho. Eu lembro de casamentos, eu teve um tempo que eu cheguei até 56,
depois eu perdi as contas, né, de casamentos, né, de assistência aos irmãos enlutados, em funerais, indo nas UTIs, visita, discipulado, treinamento. A igreja passou por várias mudanças, né? Adaptação de visão, tivemos a igreja rede ministerial, a igreja com propósito. Eu não quero aqui falar de estrutura física, de templos, de reformas, mas principalmente de vidas, né? Que é o mais importante. Casais, líderes, famílias, muitas mensagens. Em 16 anos dá para se pregar aí com certeza mais de 1000 mensagens. Lembro do retiro Vida Transformada, que fizemos 11 retiros, né? Não conseguimos fazer o 12º, o 12 não foi possível, né? Numa vigília a gente teve essa revelação de Deus, porque Jesus também queria 12, mas não teve, né? Teve só 11. Então, assim, lembrar de nomes, de famílias, é impossível, né? Porque são dezenas e centenas de nomes de famílias, a gente corre o risco de esquecer de alguém. Mas são muitos líderes, são muitos irmãos que estão aí dando frutos, e alguns que eram adolescentes, eram crianças, hoje já são líderes, né? Estão frutificando. Gratidão por esses 16 anos de caminhada, gratidão pelos líderes que Deus nos deu a graça de estar pastoreando, treinando. Eu sei que houve crescimento, eu sei que tivemos desafios. A igreja nunca é linear, né? Há momentos de crescimento, há momentos de retenção, há momentos que gente sai, que gente entra, há conflitos, há choque de ideias, há erros e aprendizados que faz parte da vida, né? Nós somos seres humanos finitos. Então 40 anos é um número muito significativo na Bíblia, né? 40 é um número de propósito, é um número que revela começo, meio e fim, tem propósito. Então eu fico muito feliz pela igreja chegar a essa idade, essa comemoração dos 40 anos, e fico feliz por fazer parte. A minha profunda gratidão a todos os irmãos, presentes, ausentes, que estão na glória, todos os líderes, pastores, igrejas que saíram da igreja morada. Então, assim, o meu sentimento hoje é de gratidão por ter vivido muito desses 40 anos, por ter experimentado muito crescimento, por ver muitas vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Então, assim, nós vivemos intensamente, nós vivemos todos os momentos. Grande abraço, meus queridos irmãos, vocês moram no meu coração, e parabéns mais uma vez por esses 40 anos. Eu sei que grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer, vai continuar fazendo neste ministério e através desse ministério. Fique com Deus. Meu nome é Nilson, eu sou pastor da Igreja Batista da Vitória. Sou pastora Dora Ormondes, pastora da Igreja Batista da Vitória. A Igreja Morada foi onde eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Não vou me lembrar exatamente o ano que isso aconteceu, mas eu acredito que foi em 92, porque foi o ano que eu me batizei também. De 92 até 2010, né, quando nós fomos enviados para cá, para o Jardim Vitória, para a Igreja Batista da Vitória, nós sempre estivemos ali, né, congregando ali. A caminhada de crescimento, né, de conhecimento da palavra, de conhecer a minha esposa, né, de receber o chamado, né, para me tornar o que eu sou hoje, né, um pastor. Então, toda a minha vida foi ali, através da vida de pastores que passaram pela minha vida, né. Nós fomos ali moldados e enviados para o seminário. Ali nós nos conhecemos, ali nós noivamos, casamos, né? E fomos enviados para o seminário, né? E quando voltamos do seminário, fomos enviados para cá, para essa missão. Então a nossa vida foi toda ali, na Igreja Batista. Embora eu tenha aceitado a Jesus em uma outra igreja, eu
Assim que eu aceitei Jesus, mais ou menos um ano depois, Deus, assim, de maneira extraordinária, sobrenatural, me mostrou a igreja, na época, a Igreja Batista Morada da Serra. Foi algo lindo de Deus na minha vida. E aí cheguei naquele lugar ali, muito acolhedor, me senti amada, cuidada. Eu era única ali, né? Não tinha uma família ali naquela igreja. Então, os pastores, pastor Gilvan, na época, assim, sua família, me acolheram realmente como filha, né? Uma ovelha ali que precisava de muito cuidado, e fui muito cuidada. Ali também nós colocamos ali toda a nossa força da juventude, né? Porque nos dedicávamos integralmente para o trabalho das igrejas. Eu vejo que a nossa geração foi uma geração muito diferenciada ali naquele lugar. Hoje, se vocês forem fazer um levantamento de quem foram aquelas pessoas daquela época nossa, quando a gente tinha as nossas reuniões de juventude, na época eram os departamentos, né? Então tinha o departamento de jovens. Todos praticamente do nosso círculo hoje são pastores, são missionários e missionárias, pastoras. Então eu vejo que foi assim uma geração que Deus assim escolheu mesmo de maneira extraordinária, né? Nós participamos das igrejas, onde a Igreja Morada é mãe naquela época, participamos desde a fundação da Igreja Batista Filadélfia, aqui, quando era ainda congregação, quando o templo caiu. Então, assim, sempre, toda a nossa juventude, né, como Deus escreve, né, que os jovens são fortes, né, e nós usamos toda essa nossa força ali naquele lugar. Então, nós recebemos tudo que nós aprendemos ali na nossa caminhada, no nosso começo, né, de vida cristã, assim, fez todo o diferencial na nossa vida. Que mudou a minha vida, minha conversão, meu batismo ali, né? Depois meu casamento, e antes do casamento a chamada ministerial, né? Então tudo aconteceu ali, naquele templo, né? Naquele lugar ali. Meu concílio que foi lá junto com o pastor Veriano, né? Nós dois passamos pelo concílio no mesmo dia, ali, naquele lugar, naquele templo. Então ali eu vivi, como diria Roberto Carlos, né? Muitas emoções. Para mim, assim, a primeira experiência mesmo foi Deus ter me mostrado aquele lugar, um lugar que eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei lá, era exatamente como Deus tinha me mostrado os meus sonhos. Até as pessoas que me receberam eram exatamente iguais. Então aquilo ali já foi um impacto assim tremendo, né, de confirmação de Deus, que eu deveria estar ali naquele lugar. As coisas mais importantes na vida de uma pessoa aconteceram ali, né? Você aceitar a Jesus, você se batizar, você descobrir seu chamado, você se casar, né? Então, assim, os pilares de uma vida, né, foi tudo ali naquele lugar. Meu nome é Alessandra, eu tenho 21 anos e a minha trajetória aqui em Morada foi desde a infância, com a minha família, no lugar onde eu cresci. Fundamentei muito da minha fé aqui no lugar. Sempre que eu venho é marcante, porque eu tinha tudo com a minha decisão. Eu tinha apenas 9 anos. Eu lembro que na época, acho que vinha com mais frequência eu e a minha avó. Eu lembro que foi algo muito marcante. Dessa linha, eu sempre lembro das músicas que já tem na minha fase, assim, olhando para a adolescência. Eu lembro de Hugo, quando ele estava na salinha. Sempre tinha umas músicas que falavam a respeito do Senhor. E foi uma das partes que marcou para mim as canções. Morada para mim, na minha infância, significou, assim, acho que meus encontros com Deus, porque eu lembro que dava no final de semana, sexta-feira, acabava a escola, isso na fase da infância, da adolescência, minha vontade, meu desejo era vir para a igreja. Boa noite, meu nome é Éder Calistro, minha esposa Ana Carolina, conhecida como Carol, Éder da Carol, Carol do Éder.
Nós viemos visitar, né, a igreja em julho de 2002, quando nós nos mudamos para Cuiabá, né? Logo depois da nossa visita, nós recebemos a visita da missionária Márcia. Na época, na ocasião, ela era missionária, evangelista, né? E ela foi em casa fazer visita e isso colaborou, né, com a tomada de decisão da gente, né, congregar aqui e conhecer mais de perto. Eu digo que aqui nós conhecemos realmente o que é um amigo mais chegado que irmão. 9 anos, né, que nós ficamos aqui. Foi do chamamento do pastor, na época era o pastor Valmir, né, que depois do acontecido, que caiu o teto da igreja e nós fomos congregar na escola, né, se eu não me engano foram 2 escolas, e aí construiu o templo, levantou, aí foram assim, foi vitórias, né, foram conquistas. Eu sou Carol do Éder. Esse momento aqui foi na igreja, é muito especial, né, para a nossa vida, para a nossa família. E aqui realmente nós, né, como ele já disse, nós fizemos amigos, mais chegados que irmãos. Eu falo que de ver hoje os frutos, para nós é muito especial também. E ver a igreja, né, crescendo e o tempo que a gente ficou aqui, dos nossos filhos serem batizados nessa igreja. Fomos pastoreados pelo pastor Valmir, aprendemos também bastante coisas com ele, nos ajudando, né, como casal, aconselhando. Então, foi muito gostoso e vir aqui nos traz, né, essa lembrança do tempo bom que vivemos aqui em família, adorando ao Senhor neste lugar. Meu nome é Isabelle, eu estou namorada desde os meus 5 anos de idade. Dia 12 de outubro eu vou fazer 18 anos que eu me batizei aqui nessa casa, né? E eu me converti aqui também, então assim, a minha história na IB realmente ela é minha vida inteira. Então assim, quando eu vim para a igreja, eu peguei essa época bem tradicional mesmo da Igreja Batista, né, da convenção mesmo. E aí eu consegui também observar essa transformação dentro da igreja. Então, depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a buscar isso e buscar entender o que era isso antes de me batizar. E aí foi quando eu tomei uma decisão, com 17 anos, de me batizar, mas eu falava para Deus que eu queria me batizar, eu queria estar aqui nessa igreja, queria fazer a diferença aqui, para que as pessoas pudessem ver em mim algo diferente. E aí eu me batizei aqui, foi o pastor Valmir que me batizou, no dia 12 de outubro. O meu batismo foi junto com o pastor Veriano, por isso que ele fala que a gente é cria da mesma ninhada, que é eu, pastora Danúbio, pastor Veriano, Kellen. Né? E depois do meu batismo foi assim, algo tão de Deus que eu me batizei e já comecei a ministrar no Ministério de Dança da igreja. E assim, o Ministério de Dança ele foi algo assim que trouxe um divisor de águas para a igreja, porque é uma igreja tradicional, imagina, né? Com o Ministério de Dança. E eu fiquei muitos anos no Ministério de Dança, me afastei depois que eu me casei. E assim, eu vi Deus dando uma outra direção, um outro rumo na minha vida. E aqui na igreja eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu me aprofundei em Deus, minha identidade foi resgatada, conheci meu marido. Então aqui é realmente a minha casa, aqui eu tenho, faz parte da minha vida a Igreja Batista Morada. A minha mãe na fé é uma pessoa que marcou minha vida, porque se não fosse por ela, né, eu acho que eu não teria me firmado. Porque por mais que meu irmão que me trouxe, quando eu aceitei Jesus, foi uma outra pessoa que cuidou de mim, que é a Nara Cuca. Porque é ela que me ensinou assim o básico, sabe? Isso aqui é uma Bíblia, dentro da Bíblia tem capítulos, tem versículos. O irmão Ciro, todos os dias, em todos os cultos, ele estava ali nos recebendo com toda a atenção, com todo o amor, né, na diaconia.
E assim, era no início e no final do culto, ele estava na porta ali, né, para nos abençoar na hora que a gente ia embora, para abençoar na hora que a gente chegava. E o irmão Adromedes, que é um homem assim, que foi um exemplo, né, amor, para nós, de servo mesmo. Alguém que amava essa igreja, sabe? Que cuidava, que tinha um zelo por ela. Olá, meu nome é Elder Júnior, tenho 33 anos, estou aqui na Morada já tem 17 anos. Pela graça de Deus, seu amor me alcançou, me batizei nessa igreja em 2005 e desde lá venho caminhando, crescendo, tenho caminhado esse tempo aqui, Deus preservando, Deus cuidando da nossa vida, da nossa família. E isso tem sido muito bom. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi escolher Jesus. E aqui na nossa igreja tinha um casal, quando a gente chegou aqui, que falava assim, ó, você é feio, hein? Você é muito feio. Você já aceitou Jesus? Se você aceitar Jesus, você vai ficar bonito. E esse casal era muito legal na nossa... Odenir e Rita. E a partir do momento que a gente aceitou Jesus, aí eles falavam assim, agora você tá bonito, hein? Isso, desse Pode zoar também ou não? Eu vou falar pra você a verdade, eu vou falar a verdade como que foi. Eu quero saber tudo. Então vai. E interessante que quando você chega do mundão, o mundão já chega assim, eu falei, nossa, gostei daquela menina. E aquela menina dançava lá na frente da igreja. Eu falei, nossa, que menina bonita. E teve um retiro, né, que a igreja organizou. E esse retiro, se não me engano, foi por aqui pro lado de Chapada. E como você tá lá no mundão, você é para frente, né? No primeiro dia de retiro, tinha acabado de entrar na igreja, ouvi a ministração, se não me engano, foi do Hélio. O Hélio falou assim, ó, o que vocês ligares na terra será ligado no céu. E aí eu chamei ela para conversar, nem conhecia ela. Falei, ó, posso conversar com você? E ela aceitou o convite. Ela falou assim, não, pode. Ué. Nesse momento eu chamei ela para conversar. E quando eu fui orar com ela, ouvi a ministração, falei, ó, Senhor, aquilo que nós temos ligado aqui na terra, que o Senhor possa ligar no céu. E na hora que eu fui confirmar a oração, Senhor, obrigado pela vida de outra pessoa. Eu errei até o nome dela. e depois de um tempo ela sumiu, não quis saber, só fingiu que orou comigo ali. Depois ainda não tinha convertido ainda, né? Depois aceitei Jesus, Deus transformou minha vida, fui crescendo na palavra, em oração, na leitura bíblica. Depois de 4 anos, novamente ela estava solteira. Aí eu lembrei daquela oração, o que ligares na terra, então Deus ouviu a minha oração. E aí eu cheguei novamente nela. Falei, e aí, Isabelle, como que você está? Vamos tomar um sorvete, vamos... E aí, a partir daí, a gente começou, né, a se conhecer melhor. A gente foi acompanhado até mesmo pelo pastor Jarle. O pastor Jarle, naquele tempo, era namoro com compromisso. Ele era o pastor da juventude, né? Era o pastor da juventude. E nós fomos acompanhados nesse tempo, né? E todo esse processo, até chegar ao casamento, a gente cresceu muito no discipulado, casados para sempre. Eu sou a Maria Eduarda, tenho 19 anos. Bom, eu cresci aqui, né? Dos 19 anos que eu tenho, acho que no mínimo 9 anos eu passei nessa igreja, então é bastante tempo. E foi um lugar que marcou a minha infância, porque eu vinha com a minha família aqui. Então, eu lembro, né, da salinha, eu lembro de brincar aqui, de destruir um pouquinho também, mas foi um lugar importante para mim, com certeza, para minha infância. Eu lembro das lições da salinha, principalmente com a tia Débora,
É a tia que mais marcou, com certeza. A minha infância, talvez até o próprio logo, né? A família, porque eu lembro que tinha o momento da oferta e eu ia com a minha família, o meu pai, a minha mãe e eu. E eles pegavam na minha mão e me ensinavam a ir lá e dar a oferta pro Senhor. E eu lembro muito bem disso, é uma coisa que me marcou. Também, nesse momento da oferta, né, tinha as crianças disputavam para ir lá, porque era uma coisa que foi ensinada, né, de que dar a oferta era importante. Foi aqui que nós batizamos, casamos. Enviados. Fomos enviados, fomos ordenados. Então, a nossa história se confunde com essa igreja, né? Desde a conversão até o ministério. Como sempre, o Ministério Infantil. Eu lembro ainda com a pastora Viviane que nós fizemos um protótipo da Igreja da Criança. Não sei quem que vai lembrar, mas nós fizemos um culto na laje ali, onde é o Morada Store. Ali era uma laje. Chamava Espaço Bênção. Espaço Bênção, só tinha laje, não tinha nada, não tinha piso, não tinha pintura, não tinha nada. E aí nós decoramos lá com bolas, com balões, levamos as cadeirinhas que até hoje existe aqui na igreja, essas de madeira. Cercamos com TNT. Cercamos com TNT e fizemos nosso primeiro culto da Igreja da Criança. Então assim, em cima do formigueiro. Em cima do formigueiro, num calor que não tinha ar, não tinha ventilador, não tinha nada. Então assim, e Deus ali já brotando, sabe, no coração, algo grande que Ele tinha para nós. Então, esse primeiro culto da Igreja da Criança, na época não era da Igreja da Criança, né? Mas foi um culto infantil e especial. Para mim marcou muito. E ver o que deu, o que a gente tem hoje, né? Porque naquela época a gente não tinha recurso nenhum. A gente não sabia um trabalho manual, nós não sabíamos decorar, era um TNT tampando, era uns balões, umas bolonas coloridas, lembro até hoje. O louvor era tudo no CDzinho. E é algo que me marcou muito. Deus, assim, de lá pra cá fez grandes coisas. Olá, igreja, tudo bem? É uma alegria poder falar com vocês, falar dessa casa, dessa família. Parte da minha história começou aqui. Existe algo no meu coração, um amor eterno por essa igreja, por essa família. Eu fui muito acolhida aqui na Morada, eu fui muito cuidada, referência para mim de família, referência de igreja na palavra, referência de igreja no espírito, referência de novo nascimento, referência de ministério, sempre vai ser a Morada. Eu cheguei aqui de uma forma para passar alguns dias e fiquei 7 anos nessa igreja, né? Foram quase 9, 10 anos aqui em Cuiabá. E essa igreja ela vai fazer parte da minha história para sempre. Aqui eu aprendi a ser filha, aqui eu aprendi a servir, aqui eu conheci a paternidade de Deus, aqui eu fiz amigos, aqui eu tenho amigos, aqui eu tive pastores, aqui eu tive pais espirituais e eu pude me descobrir em Deus, eu pude entender essa paternidade, entender o reino. E eu sou muito feliz por ter a Morada fazendo parte da minha vida. Que vocês continuem fluindo no propósito, que nesse novo tempo, né, nessa nova estação, Jesus continue trazendo as pessoas que Ele deseja, que impactem essa região, impactem essa cidade, impactem essa nação através de cada fruto aqui da Morada. Amo vocês. Um beijo. Olá pessoal, meu nome é Jasson. A minha história aqui na Morada começou, acho que quando eu tinha 17 ou 16 anos, eu acho. Vim pra cá, desde então até casar aqui, né? Casamos aqui, já até esqueci já a data, gente. Mas enfim, nós casamos aqui
tivemos a apresentação da nossa filha aqui também, né? Foi uma história bem impactante, né? Naquela época que a gente apresentou ela aqui, foi bastante emoção para mim, né? Mas aqui na Morada foi onde o que meu pai plantou na minha vida brotou, né? Eu tive essa oportunidade de aprender muito aqui, crescer muito, né? Mas todos esses anos aqui na Morada, lutando para que a igreja crescesse, chorando, rindo, nos alegrando muito, né? Foi muito, muito bom, experiências magníficas nós tivemos aqui. Casei aqui, né? Minha esposa linda, maravilhosa. Inclusive, esse ano nós fazemos 16 anos de casado, né? Dia 7 de outubro de 2006 que nós casamos aqui na Morada. Não estava assim bem arrumado o piso, acho que só tinha forro, se eu não me engano. Ainda era o palco de madeira, já faz um tempo aí, né? Bom, meu nome é Tereza Flávia. Eu não nasci aqui, né? A minha vida espiritual não nasceu aqui na Morada, nasceu na Presbiteriana, né? Me converti na Presbiteriana. E Jason conhecia as filhas do pastor, como sempre, né, envolvida nesse meio de pastores. E lá que ele me conheceu, né? E aí nós vivemos a nossa história, e aí quando a gente ficou noivo, eu vim pra cá, e aí nós casamos, né, em outubro do mesmo ano. E aí a gente começou a nossa história aqui. Eu sempre fui muito envolvida com a obra de Deus, sempre fui muito comprometida. Só que esse cuidado, esse pastoreio, né, eu e Jason, a gente nunca teve. Então a gente começou a ter aqui na Morada mesmo, né? Quando a gente fez o curso de noivos, né? A gente fez o curso de noivo muito, muito, muito bom. Foi assim, abrir nossos olhos para muita coisa que a gente não tinha aprendido, não tinha sido ensinado. Já desde ali a gente viu que ia ser diferente. E aqui a gente foi discipulado, né, amparado. Tiveram pastores que cuidaram da gente, né, parou, né, e teve esse tempo de cuidar da gente, de tirar a sujeira, de tirar aquilo que não prestava. E Deus, com o passar dos anos, foi nos moldando, né? E a gente foi aprendendo que é melhor dar do que receber. Então a gente sempre foi muito intenso na obra de Deus. Os nossos dons, talentos que Deus nos deu, a gente sempre foi muito envolvido. E aqui na Morada, eu costumo sempre dizer isso, que aqui você tem esse privilégio de servir. Então a gente teve esse privilégio de servir e de crescer nos ministérios, né? Deus nos colocou em cada coisa assim que a gente nem imaginava. Quando o Jason chegou e falou, pastor, só coloca eu em qualquer coisa, menos para pregar. Né? E aí Deus já laçou ele assim, né? A Morada, nesses 40 anos, assim, tem muita história bonita mesmo, história de moldar caráter, de enviar pessoas mesmo, de ser uma casa que ampara, que cuida, mas que envia pessoas também, né? E aqui foi o lugar que eu pude me descobrir também como mulher, como esposa, como mãe. Tive muito privilégio e oportunidade de crescer nesse sentido, não só de liderar, mas me conhecer como mulher, me conhecer como pessoa, né, como irmã em Cristo, como amiga. E é uma igreja que abençoa, né, muitas pessoas. Mas eu creio assim que aqui é power mesmo, é poder mesmo, em todos os sentidos. É no 12. Acho que parecido com isso, mas intensidade, né? Colocaria isso como intensidade, em todos os sentidos. Pai, foi uma ministração. Eu estava tocando e comecei ali orando lá, tocando e orando, né? E ministrando a igreja ali. Quando eu sempre coloquei isso na cabeça, quando eu estou lá em cima, não estou apresentando, estou ministrando. E nesse dia eu estava assim orando, o Espírito Santo falou assim para mim, pastor, não vai pregar. Falei, rapaz, acho que esse negócio na minha cabeça, quando ele tocando, orando. E aí o pastor subiu, continuou o louvor. Aí nós continuamos, fomos. Aí o pastor falou assim, Deus vai falar para mim não pregar. Aí eu falei, o negócio vai ser profundo aqui. Continuamos, foi.
Quando eu assustei, eu já estava pro lado de lá, deixei a bateria e fui pro outro lado. Já não aguentava mais tocar mais. Só sei que quando eu assustei, já estava deitado embaixo da cadeira do lado de lá. E esse dia aí, o pessoal, vamos tocar de novo. Eu olhei assim e falei, não consigo. E eu deitado no chão, falei, não consigo. E uma coisa que marcou mesmo, você falou essa coisa que marcou, não foi um episódio, nada, mas foi uma fala dele, entendeu? Do pastor Veriano, na época quando a gente voltou, porque quando você participa de um grupo ou de um projeto, assim, visivelmente, né? Então, assim, você se sente meio assim, não que você se sente o melhor, mas assim, você se sente que as pessoas estão aproveitando, entendeu? E nós não encontramos isso aqui. Ao contrário, na verdade, né? Na época ele deixou bem claro, falou, não, eu quero vocês conosco por aquilo que vocês são, não por aquilo que vocês fazem. Nós queremos cuidar de vocês por aquilo que vocês são para nós. Então aquilo ali marcou muito a gente. E a gente viu que isso era sincero e continuou, né? E eles realmente, os dois, não eram os pastores presidentes da igreja, né? Eram mais amigos do que pastor. Então eles também, com certeza, né? E sempre serão. Sempre serão. A minha história com a Igreja Batista Morada a primeira vez que eu cheguei na igreja, que eu fiz a minha primeira visita, foi dia 25 de outubro de 2010. E ali eu fui abraçada, né, muito aquele dia, fui bem recebida. Eu lembro que em outubro desse ano, né, de 2011, teve um batismo na igreja. E ali eu aceitei Jesus. Mas o mais interessante, né, com a minha relação com a Igreja Batista Morada da Serra na época, como eu cheguei na cidade, eu era uma desconhecida. Então eu achei muito, como que eu vou falar, muito assim, acolhedor, um amor tão grande que você via naquelas pessoas que você era uma pessoa estranha. E elas abriam a porta das suas casas, elas compartilhavam suas vidas, elas me levavam para todos os lugares, né? Compartilhavam de tudo que elas tinham, né? Várias pessoas, várias famílias, né? Eu comi nas mesas delas como se fossem as minhas famílias. E isso me conquistou demais, né? Sem preconceito, sem falar assim, não, vamos ter reservas com a Aline porque ela é uma pessoa estranha. Não, sem reservas. A minha história é parecida, né? Porque eu também cheguei em Cuiabá, de outra cidade. Eu sou de Recife. E eu cheguei em Cuiabá em novembro de 2011 e sozinho também. E fui para a igreja, né? Fui para a igreja no dia 25 de dezembro de 2011. A nossa história juntos, né, começou em Morada. A gente foi aceito como membros no mesmo dia. Exatamente. E foi o dia do meu batismo e foi o dia de aclamação do Diogo. Então, assim, Deus unindo propósitos. Mas a gente ficou amigo porque começamos a trabalhar no mesmo ministério, no Ministério de Comunicação, que é o melhor ministério. A gente né? começou a servir, gente. Nós começamos a servir no Ministério de Comunicação e aí nasceu uma grande amizade. A parte da igreja, né, veio para o nosso casamento, onde a gente está hoje, né? Onde a gente está hoje. Lá nós nos conhecemos, namoramos, no relacionamento em santidade, noivamos, casamos e lá nós fomos enviados. O pastor Veriano, eu posso dizer que o líder que eu sou hoje, o ministro do Senhor que eu sou hoje, eu devo, humanamente falando, graças a ele. E a gente tá com saudade, é isso aí. Até 45 anos. Que a gente... Porque aí vamos fazer de novo, né, de 5 anos. Falou! Meu nome é Ingrid, eu tenho 22 anos. Eu vim pra Morada quando eu tinha 7 anos, e lá por volta de 13 anos eu saí e fiquei distante aí por 5 anos. Aí eu resolvi voltar, né, porque aqui é a minha morada. Porque assim, as pessoas da Morada têm uma característica e eu me enquadro nessa característica. Então eu senti muita saudade e o Senhor falou claramente comigo
quando eu estava distante, que aqui era o meu lugar. E quando eu voltei, eu vi que eu não entendi por que eu tinha saído, né? Na verdade, eu era bem novinha, né? Então eu segui meus pais. E aí lá, naquele lugar, né? Não que não seja de Deus, mas naquele momento, eu ficava meio perdida, né? Porque eu tentava buscar pessoas que se enquadrassem, né? No meu jeito de pensar, no meu jeito de agir e na minha intensidade com Deus. E aí eu buscando essa resposta em Deus, né? E aí teve um dia que o Senhor nitidamente falou, através de uma pessoa, no meio da minha oração na igreja, o seu lugar é namorada. E eu desesperadamente liguei pro Veriano, falei, pastor, quero voltar. Aí ele falou assim, eu tenho um lugarzinho pra você aqui. Aí vindo pra cá, foi aqui que eu aceitei a Jesus. Eu me lembro que é bem característico. Eu até comentei agora com as meninas que eu aceitei na sala da Kellen, que agora é tia Kellen, era tia Kellen pra mim, ela odeia que chama ela de Kellen, Kellen Guarim. Aí eu aceitei Jesus, nesse dia eu lembro que eu tava com um celular de brinquedo. E aí ela falou, guarda esse celular que não era de brincar, daquele jeito que ela fala. Me lembro muito bem. Meu nome é Emily, eu tenho 22 anos. Eu vou na Morada desde quando eu nasci. Porque essa mulher aqui, linda, sempre ensinou os netos, os filhos, todos a andar no caminho de Deus. Lá foi o lugar onde eu me batizei e foi o lugar onde eu tive meu encontro com Jesus. Sim, a igreja não era do tamanho que é hoje, era um pouquinho menor. E como estava em construção o templo maior e não tinha tenda kids, a gente tinha uma salinha lá no fundo, mais ou menos, num corredorzinho. Aí as crianças iam tudo pra lá. E aí, na época, era a Suelen e o Alfredo. E a gente tinha aulinhas e as cadeirinhas assim, pequenininhas de madeira. E aí, geralmente, quando o templo estava em construção, a gente ia para aquela parte que agora é a Morada Store, que antes era totalmente livre, assim, era como se fosse uma área ampla. E a gente ia para lá. Aí ficava os adultos lá na frente e as crianças lá atrás, numa rodinha, e os professores contando. A gente tinha até umas bibliazinhas de criança também. E a igreja, assim, foi fundamental para mim na questão de maturidade cristã e maturidade na minha vida em si, no que eu ia escolher, no que eu poderia sonhar, que eu achava coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E foi muito interessante porque quando eu cheguei lá, eu fui para Vida Transformada e lá eu tive meu primeiro encontro assim mesmo com Jesus, porque apesar de eu ter nascido na igreja, eu não conhecia ele de verdade. Foi lá que, além daqui de casa, que eu sempre tive o amor da minha família, foi lá que eu fiz amizades que somam muito para mim hoje. E lá foi o lugar de aprendizado. Eu acho que uma só palavra não resumiria o tanto que eu vivi lá. Quando a gente ia para essa linha, como eu disse, a gente só brincava, desenhava. A professora, ela explicava algumas coisas, só que agora, quando eu vejo a Tenda Kids, chego lá e tá tendo adoração, tá tendo a palavra na linguagem delas, tem brincadeiras para elas se colocarem lá dentro mesmo. Eu fico, gente, isso é um sonho. Isso é um sonho pra gente que tava lá naquela época, sabe? Flávia Noemi Gonçalves Siqueira, da salinha. Brincadeira, atividade, Sara, Manu, Sofia e só. A tia Antônia. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
Domínio próprio.